Medidas protetivas impõem aos parentes uma responsabilidade que não é deles. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje começo essa indagação com uma pergunta. Responda a vocês com sinceridade. As medidas protetivas, elas dificultam ou não a convivência entre o pai e os filhos? Essa é a grande questão que eu gostaria de trazer para vocês nessa reflexão. Primeiro ponto, essas protetivas, embora elas não suspendam diretamente a convivência, a maioria delas, elas dificultam ou não a convivência paterno-filial. Isso é uma questão muito importante. Com toda certeza vocês responderam que atrapalha, né? De certa forma é óbvio. Por que atrapalha? Porque, veja, geralmente a criança menor, ela tem o seu domicílio fixado lá na casa materna. Ocorre que a mãe fica sempre com a criança, residindo com a criança. Isso é uma praxe muito corriqueira. E nesse momento, quando o pai, né, que recebe as medidas protetivas, ele vai exercer a sua paternidade, principalmente a convivência, quando ele vai se aproximar da criança para conviver com ela, como a criança está residindo com a mãe, que tem as protetivas, a aproximação do pai com o filho acarreta indiretamente a violação das protetivas. Não tem como, nesse caso, o pai se aproximar do filho sem se aproximar indiretamente da mãe. E o que pode acarretar, obviamente, o descumprimento das medidas protetivas, não é verdade? Então, geralmente, nesses casos, há um risco grande do homem, sem querer, de forma involuntária, acabar se aproximando da suposta vítima, uma vez que ele vai buscar a criança. E qual que é a alternativa que se tem estabelecido na prática nos dias de hoje? É a eleição de um terceiro ponte, um terceiro intermediador, que pode ser parente tanto da suposta vítima quanto do homem intimado das protetivas. E nesse caso, nós temos uma dificuldade. Esses terceiros geralmente são pessoas da família. E aí nós temos um grande problema com relação ao homem. O primeiro deles é que nem sempre esse homem ele conta com uma rede de apoio de seus familiares, seja porque ele mora longe da família, não é? Seja porque os pais desse homem são pessoas idosas que não conseguem se deslocar para fazer essa intermediação. Eles não conseguem a todo momento estar à disposição para irem buscar as crianças, irem entregá-las. Então isso cria um problema logístico extremamente grave para os familiares do homem intimado das protetivas. Porque, repito, nem sempre ele tem familiares próximos, ou quando tem, são pessoas idosas que não conseguem estar à disposição totalmente. E aí temos uma alternativa, essa intermediação ser feita por familiares da suposta vítima. Ocorre que às vezes isso dá certo, mas às vezes a suposta vítima acaba criando uma dificuldade e acaba inviabilizando também a convivência. Então, às vezes também os pais dessa genitora também são idosos, não tem tempo para ficar à disposição. Veja aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é que as medidas protetivas acabam criando uma responsabilidade para os familiares e para os terceiros que não tem nada a ver com a situação que deu origem às protetivas. Isso significa que os protagonistas das protetivas, seja a suposta vítima, seja o homem, eles acabam transferindo a responsabilidade da intermediação para terceiros. E me parece que é errado isso. A legislação deveria ser corrigida nesse ponto para que as partes, os atores, dependessem menos dos terceiros. Da forma como nós estamos, há um aumento exponencial do número de ações na vara da família e também o número de peticionamentos nas protetivas querendo tão somente discutir como que o homem vai exercitar sua paternidade, como o homem vai conviver com seus filhos. Se houvesse uma regulamentação legal
ou uma padronização das decisões nesse sentido, nós teríamos menos peticionamentos e menos processos judiciais visando estabelecer critérios de regulamentação de visitas em caso de protetivas. Me parece que impor indiretamente essa responsabilidade para terceiros é você excluir das partes que são os protagonistas essa responsabilidade. Não podemos resolver o problema da convivência no curso das protetivas impondo obrigações a terceiros. Não dá para simplesmente toda semana o pai e a mãe comparecerem naquela hora e retirarem a criança e terem o compromisso de devolvê-las. Isso está errado. A responsabilidade pela educação e a responsabilidade por tudo isso são das partes. Não importa se elas têm medidas protetivas ou não. Isso tem que ser resolvido de forma sistêmica, pela lei, pela decisão, e não jogando nas costas do terceiro ou dos terceiros essa responsabilidade. Está completamente errado. O filho não é do avô, não é da avó, não é do irmão, não é da tia, é das partes. Então elas precisam resolver esses problemas e o direito precisa dar conta disso. O direito precisa estabelecer o critério para que elas possam, dentro das protetivas, continuar exercendo o seu poder familiar. Uma vez que as protetivas não retirou das partes, sobretudo do homem, o poder familiar. As visitas continuam sendo permitidas e o direito tem que dar resposta para que esse homem exerça esse direito. Então a minha sugestão, já que a suposta vítima conseguiu as medidas protetivas, ela precisa criar uma alternativa para que a visita seja permitida, seja viabilizada. Não é simplesmente colocar as medidas protetivas debaixo do braço e falar: se vira, pai, agora você que tem que escolher um terceiro. Não pode ser dessa forma. Já que existe uma proteção, uma protetiva, a suposta vítima precisa viabilizar a convivência, não é? Então essa é a minha sugestão. Gostaria de ler aqui a opinião de todos vocês. Mandem as suas indagações, as suas reflexões, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres.